Então vamos lá. Fala um pouquinho de você, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite, né? Para mim é sempre uma alegria poder falar sobre um pouquinho do meu trabalho, do que eu faço e das minhas paixões, né? Que uma delas é mindfulness. Eu sempre falo que mindfulness foi um divisor de água na minha vida, né? Ele mudou bastante, tanto numa condição pessoal quanto profissional. Então, eu me realizei, me realizo bastante quando eu trabalho com mindfulness. É algo que realmente toca a minha alma. E pessoal também, porque me proporcionou ferramentas, né? E que me trouxe mudanças no âmbito da saúde, familiar, e em todos a condição humana a qual eu faço parte, a qual nós fazemos parte, né? Mas estou falando do meu caso. E que trouxe uma melhora. Então, é isso que eu tento passar também para os alunos, para as pessoas que querem saber sobre isso. Né? Então, para mim é uma alegria poder falar para outras pessoas e poder dividir um pouquinho disso aí. Ô, Luiz, e você é de que área? Você formou, acho que em educação física, não é isso? A minha primeira formação é educador físico, depois eu fiz acupuntura, né? Eu fiz junto com a faculdade acupuntura, me formando terapeuta, né? E depois eu fiz uma pós em neurociências. Eu tive um caminho, né? Bacana. Porque eu sempre gostei do comportamento humano, né? E de estudar essas relações. A acupuntura me trouxe muito isso, né? Estudar o ser humano como um todo, eu acho isso muito interessante. E sempre gostei de estudar tradições, religiões, né? Acho isso também muito interessante, porque a gente tem muitas riquezas, né? Em todas as nossas tradições. E, e aí foi que eu entrei em contato com Mindfulness, né? E Mindfulness me levou para a psicologia, que é a minha segunda formação. Então, é, parece que eu fiz o caminho inverso do que a maioria, né? Que faz a terapia, mas hoje, principalmente, eu trabalho com mindfulness, né? Com grupos, com atendimento online, também individual, em terapêutica, em direcionamento, né? Em meditação também. O Que próprio legal. mindfulness é uma ferramenta, né? Eu sou apaixonado pelo comportamento. Né? Gosto muito, por exemplo, da análise do comportamento. Acho interessantíssimo, né? Que é uma outra formação. Essa eu estou fazendo ainda, que eu acho lindo, né? Acho bonito demais. A ideia da gente estudar o comportamento, os antecedentes, né? O que vai gerar e tudo que está incluso ali no ambiente que me faz se comportar daquela maneira. E o mindfulness, ele traz muito isso, né? A gente tem muita influência do ACT, por exemplo, a gente tem muita influência da terapia cognitiva. Então, tudo isso faz com que a gente olhe primeiro, né, que a gente chama de experiência direta para aquela pessoa da maneira que ela se apresenta, sabe? É é um olhar da realidade. E aí a gente tem essa ferramenta também, né, que dá para usar bastante para eu mudar meu comportamento no sentido de reconhecer o que eu estou fazendo e que talvez aquilo não seja mais, não me traga mais benefício, então eu posso, por meio dessa consciência, modificar o comportamento. Então, o Mindfulness traz muito isso, essa ferramenta é muito rica também, para que eu me relacione melhor com a vida. Mas é claro que a gente começa com um melhor relacionamento, uma familiaridade com os processos internos. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho interessante de E você Mindfulness. acha que para esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Porque a maioria dos profissionais, principalmente os profissionais que faziam, né, atendimentos presenciais, né, Luiz? Muita gente está tendo que cancelar suas consultas. Inclusive, assim, esse mês de abril, eu vou tirar o mês mais para focar nesses profissionais vindo para o online, para dar uma força para esses profissionais, como que eles vão fazer os atendimentos, como que eles podem cobrar, como que pode ser feito as plataformas que podem usar, para tentar ajudá-los, né, a ter menos prejuízo possível, né, nesse momento aí de Uhum. quarentena. O que que você, como que você acha que essa técnica, né, essa ferramenta que é fantástica, né, pode ajudar nesse momento de tanta ansiedade assim para esses profissionais, né? Tá. Eu acho que a gente precisa começar a perceber primeiro o que me gera sofrimento, o estresse, que possivelmente pode me gerar um acomodamento, não é a palavra, mas um postergar das minhas ações. Né? Então, muitas vezes quando eu estou postergando é porque eu estou
com excesso de tarefa ou estressado em algum lugar da minha vida, né? Então eu preciso olhar para lá. E por este momento que nós estamos vivendo, esse pilar, né? Trabalho, está gerando muito estresse, não por excesso talvez de tarefa, né? Mas por uma grande mudança, né? Ou necessária para esse momento. Então, tem alguma coisa ali gerando estresse. Então, primeiro que a gente precisa ver é o que está causando o sofrimento, né? Primeiro que existe, eu estou sofrendo com isso, né? Que existe esse medo, essa insegurança. Acho que o primeiro momento é a gente olhar para isso com acolhimento, né? Então, acho que, como eu falei, né, a familiaridade com o processo é eu acolher aquilo que eu vivo. Esse é o primeiro passo. E reconhecer, acolher e poder nutrir, né? Eu gosto bem dessa questão. Então, para eu fazer isso, eu preciso estar presente. Eu preciso sair do automático, né? Daquela coisa que a gente vive sem perceber muitas vezes, né? No automático mesmo. Então, eu preciso parar e olhar. Às vezes a gente ainda está nesse movimento automático e nem percebe. Agora o que eu vou fazer? Eu estou pegando o celular, estou fazendo... Você ainda não parou. Quando que a gente precisa parar? O primeiro momento é parar. Para sair do automático. Então, essa é a primeira ferramenta. Perdão, é o primeiro benefício que essa ferramenta traz. Para e observa. Esse observar nem sempre é gostoso, né? Mas, principalmente nesse momento, vai ser doloroso. Quer dizer, tudo que eu fazia da maneira certinha, estava tudo andando bem, blum, desmoronou. Então há um sofrimento, há uma realidade, né? Um fato acontecendo e eu preciso olhar para isso. Como sou eu diante disso? Como eu estou interagindo com isso? O segundo momento, né, primeiro eu reconhecer que existe o sofrimento, é qual é a causa desse sofrimento, ok? Então aí eu vou chegar, muitas vezes sofro porque eu não aceito o que está acontecendo, percebe? Eu fico na ruminação mental de que, meu Deus, minha vida era daquele jeito, eu fazia daquele jeito, há dias atrás eu estava daquele jeito, eu estava ganhando tanto, percebe? A nossa mente em ruminação, grudado em eventos muitas vezes do passado, nesse caso, né, passados, e sem uma perspectiva de futuro. Muitas vezes também em pensamentos fantasiosos, criando. Então, mindfulness ajuda a perceber isso e a se desgrudar disso. Então, que a gente fala de parar de reagir com esses pensamentos, né, que muitas vezes são pensamentos catastróficos, que a gente se gruda, né, ou ampliando, né, talvez ali o sofrimento, e aí não consegue ter uma visão que abre, né, um caminho. Então esse é o segundo ponto. É o soltar, né, soltar e sair desse apego do que eu vivia antes. Mesmo que isso um dia volte, vamos supor que passe e eu volte a atender como eu atendi, mas eu não atendo. Eu preciso e quero atender agora, eu preciso fazer diferente. E para que eu faça diferente, eu preciso soltar o antigo, né? E isso tem a ver, tem que ter uma ligação totalmente direta com a maneira como a gente se relaciona com isso. E não é fácil fazer isso. É doloroso. E muitas vezes exige uma ajuda, assim, sua, como profissional, uma terapêutica, um direcionamento para que eu compreenda esses processos internos. Só eu posso lidar com isso, mais ninguém. Então, a gente que está auxiliando precisa acolher mesmo com carinho, né, com sabedoria, para que essas pessoas, e quando eu falo essas pessoas, também incluo, eu também mudei, apesar de eu já atender, já estava trabalhando online há muito tempo, muitas coisas mudaram, né? Então é um trabalho interno. E no terceiro momento, eu acho que a ferramenta, né, em 3 pontos maiores aí para a gente ver, né, que pode ajudar, aí é essa confiança no novo. Né? Então é como se a gente estivesse entrando com os olhos vendados, sabe? Eu estou indo para o novo. Como eu vou para o novo num relacionamento, às vezes, quando eu mudo de cidade, quando eu mudo de país. Sabe aquela coisa que eu não tenho, às vezes, nenhuma experiência. Eu preciso me lançar para o novo. Então, também é uma condição de eu não tenho onde me apoiar para me trazer a segurança que antes eu tinha. Eu preciso confiar na vida. E eu só posso fazer isso também quando eu estou presente, entende? Quando eu estou consciente de mim, do meu processo. Então, eu acho que esses são as três condições, né, mais claras e mais palpáveis, até no sentido da gente compreender o que mindfulness ou qualquer ferramenta de autoconhecimento pode trazer para a gente. Porque mindfulness não é o único caminho, né?
Mas como você falou, ele tem um embasamento científico, ele tem uma história que ajuda as pessoas a confiarem, né? Todo o Sim. acúmulo de evidências científicas acaba auxiliando, sim, as pessoas a aceitarem como um trabalho sério, né? Como algo que eu posso me confiar um pouco mais. E ainda mais para a nossa população brasileira, que vive um mundo laico, né? Um governo laico, e tem a possibilidade de ter várias religiões. O Brasil já é um povo mistício, né? De vários países. E também a gente tem isso na nossa religiosidade, né? Muitas religiões. E por a gente ter uma expansão muito grande das religiões, a gente também acabou sendo influenciado ou acometido por pessoas de má fé, às vezes, né? Então é um povo também muito machucado, nós somos muito machucados na religiosidade, né? Falsos profetas, gurus, né? Existem muitas pessoas boas, mas aquela pequena que vai fazer, faz um estrago enorme. Então, quando a gente fala sobre meditação e já liga a religião, tem duas condições. Ou eu sou machucado pela religião, ou isso vai contra aos meus preceitos, né? Contra, né? Eu não aceito o que vem de outra religião. Então, quando a gente desvincula dos dogmas, né? Acaba abrindo espaço para mais pessoas, né? Adentrarem, seja qual for sua religião ou crença, né? Ou filosofia. Acho que essa é uma riqueza de mindfulness também. E é interessante que esse momento, assim, nós todos, né, estamos vivendo um misto de sentimentos, né? O medo, a ansiedade, porque não sabe o que vai acontecer, até quando isso vai ficar. Aí depois vem o apego à sua vida anterior, né? Porque você, por exemplo, esses profissionais estão tendo que migrar talvez para o online, aí tem um apego à vida anterior e ao mesmo tempo o medo do novo, né? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir, né? Aquela insegurança de entrar num mundo totalmente desconhecido, que é um mundo digital, né? Então, assim, é um misto de emoções total, que gera, eu acho até que bloqueio, né? Pode até gerar um bloqueio inicialmente, você não concorda, Luiz? Sim, sem dúvida. Não gera um só, né? Acho que geram vários bloqueios, né? Esses três pilares um dos principais, né, para observar. A gente tem outros caminhos que também têm outras dificuldades, mas só nesses, né, é algo muito difícil para a gente. Pensa, eu sair do automático, algo difícil, a gente treina pouco, né? Acolher o difícil, é difícil, a gente quer gostosinho, né? A gente quer florzinha, né? Contato, a gente não quer coisa ruim. Então, acho que é isso, né? Essa parte importante da gente perceber. Então, não é algo fácil no sentido de praticar, né? É algo complexo. É algo que exige esforço, exige empenho, né? Exige comprometimento. Então, que não vai acontecer de um dia para o outro, né? E a gente está muito acostumado a uma coisa. Eu quero velocidade, né? Quero que aconteça. E aí é onde a gente cada vez mais se afasta disso, né? Cada vez mais se afasta deste caminho que até está se tornando, não é brega, né? Como é que é? Fora de moda, né? Autoconhecimento. Chegou, deu uma explosão e as pessoas começaram. Mas é isso, agora né, essa poeira está baixando, né? De uma coisa que era bonitinha para algo essencial. Né? Hoje a gente começa a perceber que é essencial eu cuidar deste processo. Assim como é essencial me alimentar todo dia, é eu estar atento do que eu alimento a minha mente todo dia. Né? Daí a gente começa a pensar, hoje, por exemplo, né, nos jogos. Percebe que os nossos jogos são todos jogos de guerra, de morte, um mata o outro. Né? E aí você liga a TV, os filmes são de guerra, de morte. Você vai perguntar por que eu estou. Onde eu contribuo com isso? Por que eu me alimento? Por que a gente se alimenta disso o tempo inteiro? Aí a gente está nesse momento, né, que eu falo, é difícil de ver a beleza, mas existe uma beleza desse momento, né? A união, a cooperação das pessoas. Né? Outro dia uma pessoa falou, não é porque você fala assim, porque não é você que está doente ou um seu familiar. Eu falei, você tem toda a razão. Às vezes, quando é a gente ou um familiar nosso, é muito difícil de ter esse ampliar, esse olhar mais amplo, sabe? É mais difícil mesmo. Mas é quem está em situação de cuidar que precisa cuidar nessa hora, entende? Então, se a gente está em situação de cuidar, como é que eu cuido disso? Né? Minha família, não tem ninguém sofrendo disso. Eu estou sofrendo um pouco porque eu estou em casa e o financeiro está diminuindo. Mas qual é a beleza desse processo? Olha os seres humanos se abraçando.
Olha as pessoas se unindo para se auxiliar. Qual é a riqueza disso, entende? E o que a gente pode mudar nos nossos hábitos? Talvez pensar nisso, né? O que eu estou fortalecendo enquanto eu dou audiência? Né? Esse momento, para mim, é um momento de reflexão. Eu acho que é um momento que todo mundo, né? A gente está falando aqui de piloto automático, né? Todo mundo no piloto automático, a gente quase não tem tempo nem de falar com as pessoas que a gente ama, né, Luiz? E agora, mais do que nunca, você está praticamente preso num espaço junto com aquelas pessoas, né? E você tem que se relacionar, você tem que fazer algo para manter aquele relacionamento legal, porque vai ser um tempo assim, não tem como, né? Então, assim, eu acho que de uma certa forma foi fantástico. Eu sempre falo com os alunos, né? Aproveitem esse momento para estudar, para pegar aquele livro que estava na gaveta há meses ninguém estuda, aquele curso que você pagou caro e só começou, não fez. Então, aproveita para se alimentar de conhecimento, para você meditar, para você fazer isso, aquilo. Porque é o seguinte, o que eu acho, o ser humano, por exemplo, é como se eu faço sempre uma analogia dos pratos, né? Como se a vida fosse um prato de mesa e nós um pires. Então, o que está dentro do pires está sob o nosso controle, né? Então, o que a gente pode fazer nesse momento? É manter a tranquilidade, acreditar que vai dar certo, manter uma vigilância constante dos nossos pensamentos, estudar, praticar o que a gente está fazendo e preparar estratégias para quando isso tudo passar, a gente entrar com tudo, né? Nesse novo momento que está para vir. Agora, o restante, que é entre a circunferência do pires para o prato de mesa, esse espaço todo, independe da gente, não tem como. Não tem como você parar o vírus, não tem como você mudar a mentalidade do povo, não tem como você mudar a autoridade, o que eles estão dizendo em relação a esse processo, não tem como você estancar a pandemia. Então, assim, se ficar vivendo nesse espiral de problema o tempo todo, nesse espiral o tempo inteiro, o que vai acontecer? Só vai te fazer mal, não é isso? Então as pessoas precisam sair disso aí, né? Então, e isso aí não deixa de ser um pouco piloto automático também, né, Luiz? Todo mundo está falando disso, então eu só vou falar disso. Só isso que aparece no jornal, então vou ficar o dia inteiro na televisão me alimentando daquilo. Ah, vou ligar o computador só para falar sobre isso. Ah, chegou um telefonema, vou falar sobre isso. Fica todo mundo nisso, nesse piloto automático. Ao invés de falar, opa, peraí, o que eu posso fazer de melhor com isso aqui, né? É uma tendência nossa, né? Uma tendência do nosso cérebro, né? A se grudar em assuntos catastróficos, né? Na verdade, é uma proteção nossa, que o nosso cérebro tenta observar e até antecipar qualquer coisa que possa nos fazer mal, né? Então, é uma defesa. Então, há uma tendência da gente grudar nisso. E quando a gente está no automático, a gente fala que é funcionando nessa rede do modo fazer, mas distraído, né? A gente se gruda mais fácil nisso. Então, nem percebe. Porque vai chamar mais atenção mesmo eu assistir o repórter, né? Falando de pessoas que estão morrendo, ao invés de eu ler um livro que me traz autoconhecimento. Então, tudo isso é muito importante a gente olhar. Sim, o piloto automático faz a gente, quando está, né, nessa condição, nos grudar mais nesses assuntos. E, querendo ou não, a gente vai se alimentando disso. E o nosso sistema vai respondendo a isso, aumentando níveis de ansiedade, de estresse e de medo, de pânico, né? Sem dúvida, sim. É uma resposta Hoje até neurofisiológica. uma aluna me passou que eu achei bem interessante, até serve para quem está aqui online, né? Que até o Instagram, para você ter ideia, eles estão impedindo de mostrar posts que está escrito coronavírus ou Covid. Tipo assim, se você tem um post lá falando sobre como melhorar a ansiedade, ótimo. Qual a incidência de coronavírus tal no Brasil? Ele vai mostrar como melhorar a sua ansiedade, mas de coronavírus ele vai diminuir. Olha que bacana, tá todo mundo trabalhando em prol da redução desse medo, dessa ansiedade, né? Então é isso aí. Sim, essa é a atenção que a gente precisa ter, né? Mas não só isso. Eu acho que a gente fala sobre uma questão social, onde a gente, sim, pode esperar, né? Por exemplo, do Instagram, dos nossos amigos, né? Da televisão. Isso eu acho difícil, mas
Mas esperar que esse movimento dê uma diminuída, né? Porque a gente explora isso, porque é o que chama atenção. Mas também a responsabilidade do individual. Né? Porque isso pode estar acontecendo ali em todos os lugares, mas eu posso escolher não ver. Né? Posso escolher não estar. Eu posso escolher estar menos, aliás. Eu preciso ter as informações do que está acontecendo no mundo? Eu quero? Sim, acho interessante. Mas ao invés de eu ficar o dia inteiro, eu entro de manhã, à noite, tá ótimo. 2 vezes, 3 vezes, no máximo por dia, eu consigo me informar, né? Direitinho do que está acontecendo. Não preciso ficar o dia inteiro, toda hora, pensando, falando toda hora, toda hora. Porque não são só os veículos de comunicação, né, que colocam isso. A gente dá audiência e também a gente multiplica nos nossos grupos de WhatsApp, a gente multiplica na nossa conversa e a gente multiplica no nosso mundo interno, nos nossos pensamentos. É o tempo inteiro fazendo isso. E o agente transformador, né, somos nós. Eu posso parar isso. É essa responsabilidade que eu venho falando. Né? Eu posso diminuir isso. Mas você vai se tornar a parte da tua vida? Ou, né, você não vai estar atento ao que está acontecendo? Não. Eu só vou diminuir a força disso. Entende? Eu só não quero ficar reverberando isso o tempo inteiro. Não significa que eu não saiba quantas pessoas morreram. Não significa que eu não saiba a gravidade disso acontecendo na Itália. Não significa que eu não saiba quais são as ações que eu preciso tomar todo dia para me proteger. Eu sei tudo isso. Né? Mas eu vou diminuindo a intensidade dessas informações. Mas acho que é isso, Porque deu essa um trabalho. responsabilidade. Ah, lembrei. Essa responsabilidade de eu não multiplicar isso, de parar em mim. Eu comparo isso, Sim. sabe o quê? Ao preconceito, né? A gente, às vezes, fala tanto do preconceito, mas quando a gente percebe, se olhar para dentro mesmo, lá no fundo, você percebe que existe preconceito em você e várias coisas, porque a sociedade colocou aqui, sabe? Eu nasci sendo treinado, eu cresci sendo treinado, perdão, a ter preconceito. Ok, eu posso ter preconceito, mas eu posso não atuar sobre ele. Né? Aí, ok, então eu tô falando disso, estou lá no WhatsApp, aí recebo uma foto de alguém fazendo uma piada com algum deficiente físico, por exemplo. Okay? Ou com a escolha sexual, ou com a religião. Naquela hora eu acho engraçadinho, não percebo. E mando no grupo de outros amigos. Nessa hora eu estou fortalecendo essas condições. Sabe? Então a ideia é parar em mim. Parar em mim. E assim eu faço também com essas informações. Para em mim. Olha, pessoal, para em mim. Chega em mim, não multiplica. E aí eu não multiplico internamente, não multiplico nas coisas que eu falo, não multiplico. Porque é aquilo que eu falei. Aonde eu escolho estar? Que agente eu quero ser transformador? Eu quero contribuir ou melhorar? Porque às vezes a gente acha que está contribuindo. Mas a gente só está complicando mais o negócio. Né? É igual que a gente faz em Espalhando relacionamento. mesmo. É só espalhando, né? Para mim mesmo e para os outros. Então, será aonde eu contribuo mais? De que maneira eu posso me colocar nessa situação toda para poder contribuir mais? E aí, voltando ao nosso tema, né? Olha a importância da atenção plena. Porque quando eu estou consciente de mim, do meu processo, eu sempre falo isso para meus alunos, o que acessa, né, o que eu acesso quando eu estou presente é a minha essência. Que eu confio que todo ser humano, em essência, é gentil, amoroso e bom. Todo ser humano. Então, se eu Com estou certeza. presente, a minha escolha vai ser direcionada por essa minha essência. Entende? Então, quando eu estou presente, eu posso escolher melhor daquilo que eu vou fazer. Consciente, né? Buscando essa presença consciente. Não só um foco por foco, né? Mas dessa inteireza, eu posso me cuidar melhor e cuidar melhor do outro. Então, quando eu estou presente, então eu preciso estar presente para escolher aonde eu quero estar. Ou enxergar aonde eu estou. Estou contribuindo ou estou contribuindo para uma melhora ou estou contribuindo para uma piora? É importante a gente pensar sobre isso. Né? E raramente as pessoas pensam, né? Essa coisa do. Eu sempre falo é buscar sua essência divina, né? Que sempre buscar, né? No seu interior, né? Mais ou menos isso aí.
A essência divina, né? O que a minha essência divina espera, né? Quem eu sou de verdade, né? Acho isso É, bem importante. tem uma Ô fala da Luiz, monja. mudando de pau para cavaco, Fala. como diz aqui em Minas, mudando de pau para cavaco. Uhum. É, eu trabalho com muitos os alunos, né? Eu dou formações eu tenho um método que chama Florescer, que eu trabalho a pétala física, a pétala emocional, a pétala mental e a pétala espiritual. Na Uhum. pétala espiritual eu entro um pouco com meditação, né? A meditação, principalmente a meditação tradicional, tá? Mas eu percebo assim que tem alunos que são fantásticos assim, tem um potencial incrível, mas eles procrastinam tanto, com uma insegurança tão grande. É aquelas pessoas assim que ajudam o colega no que podem. Ficam ali tempo inteiro ajudando, mas não fazem por si. É como Uhum. se auto-sabotassem o tempo inteiro. Eu não sei se talvez por insegurança. Como que o mindfulness poderia contribuir nesse perfil? Assim, você acha que pode melhorar esse foco? Pode melhorar um pouco sei lá, a autoestima? Que você acha? Me diz aí. Dê sua opinião. A minha resposta é sim, né? Então, como que mindfulness pode contribuir para uma pessoa que procrastina? Foi isso que você falou. Porque se sente insegura, é isso? A maioria é isso? Eu Se acho que sente, é. Não se sente capaz, não se né? sente capaz. Ela é capaz, ajuda os outros, mas essa pessoa, né? Que pode ser um homem, uma mulher, ela tem uma facilidade enorme de fazer pelo outro, faz e faz muito bem, é um profissional incrível, mas quando vai fazer para si mesmo, não acredita que possa dar certo, não acredita que faça bem feito. É tipo um boicote Uhum, constante. sim, né? Pode ajudar sim, né? Porque é difícil a gente ter essa leitura pelas nossas ações externas, né? Porque a nossa ação externa, ela pode estar ligada, né, ao nosso altruísmo, como não? Ela pode estar alimentando, essa é uma visão minha, tá? Não sei se Tá. foi essa, mas ela pode estar alimentando uma capa, né? Então eu quero me sentir superior, porque eu me sinto inferior. Eu quero me sentir maior, porque eu me sinto menor. Então, como Freud dizia, né, o ego é mais uma capa egóica, para alimentar uma capa egóica. Então, às vezes eu ajudo todo mundo, mas lá no fundo eu não sou bom, né? Não tenho isso como essência. É mais para que as pessoas me vejam, me dêem atenção e falem, olha como ele é bom. Não estou falando que todo mundo é assim, mas é uma probabilidade, né, disso acontecer. Então é difícil a gente ter uma leitura de que o que eu faço para o externo é o que realmente eu sinto. E aí, quando a gente encontra ações onde eu preciso realmente entrar em contato com o que eu sinto, é onde a gente falha. E isso a maioria de nós estamos defasados. Eu gosto de falar que a gente é analfabeto emocional, né? A gente não foi treinado e treina pouco ainda hoje sobre, sobre as nossas emoções, o que se passa aqui dentro, sentimentos, emoções, sensações. Se eu não reconheço que eu realmente necessito, como eu posso nutrir isso? Entende? Eu tenho uma vasta ideia, uma sensação larga, né? Então, como esse exemplo que eu dei. Então, eu me sinto tão inferior, tão para baixo, não confio tanto em mim, por algum motivo da minha vida, né? Por alguma coisa que eu vim sendo formado, né? Na família, no núcleo que eu vivi, nas experiências que eu tive, fez de mim uma pessoa adulta, madura, mas que se sente inferior, infantil, incapaz. E aí eu tenho algumas ações para que os outros me vejam bem, mas eu não me sinto bem. Então, como o mindfulness ajuda nisso? Essa parada de consciência nos leva para a experiência direta do que eu vivo. E aqui eu entro em contato com os sentimentos. A gente fala que meditação e mindfulness, para a gente, né, não é deixar a mente em branco, não é eu ir para o céu, ir para as estrelas, não. É eu me tornar íntimo dos caminhos que a minha mente percorre, das emoções que emergem, das sensações, e como sou eu diante disso, como eu interajo, como eu respondo a isso. Então, isso já traz um grande contato. E aí, a gente acessa uma outra condição.
que é autorregulação e discernimento. Então eu passo né, só o período de eu entrar em contato com isso, eu percebo, opa, tá errado. Eu estou sendo bonzinho aqui, mas eu não estou nutrindo aqui. Né? Eu não estou nutrindo aquilo que eu preciso. Como é que eu faço? Então eu preciso criar familiaridade com isso. Mindfulness não é o único caminho. A meditação não é o único caminho. A terapia faz isso. Vai lá, psicólogo faz isso. Caminhos de autoconhecimento, o curso, eles ajudam a gente a trazer este olhar para que eu tome conta disso e encontre outros caminhos. Né? Então, a resposta é sim. A gente passa a procrastinar menos. Por quê? Porque eu tenho mais conhecimento do processo. E aí eu posso nutrir melhor. Como também a gente diminui, aí a gente pode falar de neurociência, né? A gente percebe algumas respostas, né, que a ciência nos mostra não é questão do cérebro mesmo, né? Que algumas áreas, elas diminuem a conectividade, outras aumentam. Então, áreas ligadas... Acho que até o momento que você estava falando que olha para dentro, trava a vida... Então, então, falei sobre a mudança, né? Então, Mindfulness ajuda a trazer essa familiaridade. Como também há uma mudança cerebral. Então, a gente diminui a conectividade de algumas áreas e aumenta de outras. Então, as que diminuem, que a gente vê que é benefício, são áreas ligadas à resposta emocional. O sistema límbico, por exemplo. A amígdala, né? Que ajudam a gente a reagir, né, ao medo, né? Então, essa reatividade diminui. Né? A gente diminui. Por isso que diminui o estresse, a ansiedade, né? Que é uma resposta neurofisiológica que essa parte do cérebro nos traz. E outras partes aumentam a conectividade. E o que a gente acredita é que, por exemplo, se é uma área pré-frontal, uma área que ajuda eu na tomada de decisão, né, a ter mais foco. Então, a gente acredita que melhora a minha relação com a vida. Melhora, então eu estou mais focado, tenho mais, né, estou reagindo menos às minhas emoções. Então, há um equilíbrio, né, no sistema pelo aquilo que eu vivo. Então, não é uma resposta só subjetiva, né, no sentido de que eu melhoro o que eu sinto, o que eu vivo e da maneira que eu lido, mas também estrutural. Né? É uma resposta estrutural que faz com que o meu corpo como um todo reaja de uma maneira positiva. Os marcadores são esses, né? Diminuição de estresse, diminuição de ansiedade, né? Menos reatividade, diminui recaída, por exemplo. A gente tem pesquisas que comparam mindfulness à medicação para depressão, por exemplo, né? Então, mindfulness tem o mesmo efeito com a medicação. Diminui 50% a recaída para pessoas que tiveram depressão. É um número muito expressivo. E o melhor ainda, né? Mindfulness a longo prazo tem um efeito maior e melhor do que a medicação. Quer dizer, eu faço um curso de Mindfulness de 8 semanas. Então, isso se estende mais tempo. Se eu paro de tomar um remédio, isso cai na hora e volta. Entende? O remédio funciona enquanto eu tomo. Mindfulness atua por mais tempo porque a gente constrói bases, né, emocionais para lidar com aquilo que eu vivo. E o que a gente fala é que um não age em detrimento do outro. Então, por isso que hoje a gente trabalha muito em conjunto. Uma pessoa que está medicalizada, né, em tratamento psicológico por ansiedade ou depressão, Mindfulness vem trazer uma força maravilhosa para que ela lide com tudo isso e futuramente ela possa sair da medicação e sustentar só nas bases emocionais que ela construiu no aprendizado, da prática e na terapia. Teve uma pessoa que perguntou aqui, né, que eu estava falando daquela aluna, daqueles alunos, né, que normalmente fazem muito pelo outro e não fazem por si. Ela perguntou, mas isso não é bom? Tá ajudando o outro? Acho que ela não entende. Isso é muito bom, desde que também não abra mão de si próprio, né? Acho que ela... Ajudar o outro é sempre bom. Perfeito. Né? É sempre bom. Sim. O que a gente quis dizer é que às vezes eu ajudo o outro para me sentir melhor. Isso é ruim. Porque aí é como se você quisesse se alimentar de vento.
né? A gente não se alimenta disso, e sim de como eu cuido dos meus processos. Se eu ajudo o outro, se eu tenho uma ação, por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, eu vou recadei dinheiro e vou numa instituição levar para os velhinhos. E eu quero ficar filmando o tempo inteiro para postar e as pessoas acharem. Só para as pessoas me falarem que eu sou altruísta, bonzinho. Né? Então, você ajudou aquelas pessoas que receberam aquela prenda. Ótimo, isso é ótimo. Ajudar é sempre bom. Eu sempre falo, né? Ajude. Se não for genuíno, não tem porquê. Continue ajudando. É que a gente está falando sobre o nível, uma condição de para que eu faço isso? A gente está falando sobre essa questão da autorresponsabilidade. Sim. Como eu me ajudo. É uma forma muito de alimentar o ego altruísta, né? Eu acho. Isso aí. A gente está mudando muito o nosso comportamento, né? A gente tem hoje um nome muito expressivo falando sobre vulnerabilidade, que é a Brené Brown. Vocês já ouviram falar dela? Ela é Não. uma pesquisadora que fala sobre vulnerabilidade, sobre vergonha. Brené Brown. Se alguém puder colocar o nome dela aí que souber. Tem um documentário dela no Netflix, tem uns vídeos. E ela fala sobre a importância da vulnerabilidade. A importância de eu tocar a vergonha. Né? A minha exposição à vergonha. Então, isso, a gente está no momento mudando os nossos hábitos, né? Tirando aquelas capas, né? De que eu sou a pessoa, né? Eu sou o mestre, que carrego a sabedoria, né? A gente vai construindo coisas que nos afastam como seres humanos. A gente está falando hoje sobre os meus potenciais encaixados no ser humano que eu sou, que é igual a você, que é igual aos outros. E aí a gente fala de troca, e não de algo que vem de cima para baixo. A gente fala da horizontalidade. Né? Eu troco com o outro o meu conhecimento. E eu aprendo junto. Então, e aí para eu falar isso, eu preciso tocar minha vulnerabilidade, né? Que nada mais é do que uma exposição emocional, do que eu perceber que eu tenho medo de dar errado, que eu posso errar, que eu posso, provavelmente eu vou errar. Então a gente fala sobre isso. Né? Então é eu tocar algo que é doído e que muitas vezes a gente escondeu a vida inteira, porque são o que a gente acha que é nossas fraquezas, a gente não mostra as fraquezas. E isso faz muito mal para a gente, faz muito mal para a nossa saúde, faz muito mal para os nossos relacionamentos, porque ele é irreal, e aí uma hora isso cai. E aí o que realmente me faz conectar com o outro, o ser humano, é a minha verdade, né? Se eu me conecto com o outro que é em verdade, uma hora isso acaba. Por isso que a gente tem tantas brigas. Né? Ela colocou o quê? Brené Brown. Sobre Essa é ela mesmo, Brené Brown. Brené Brown. Brené, tem um Bacana. acento no E Eu vou ainda. dar uma olhada. É bem legal, viu? Bem legal. Ela começou com uma fala no TED, né? Falando sobre a pesquisa que ela estava fazendo. E explodiu, assim. Explodiu. Ela ficou famosa. E aí ela tem um documentário que é uma palestra, né? Contando da experiência dela no Netflix. É bem legal. Fala sobre coragem. Inclusive, a gente lá na comunidade, Geice tá aí. Eu ia falar de você agora, Geice. A Geice que me apresentou. A Geice é uma amiga minha, neurocientista, doutora, cheia no trato. Ela que me apresentou ela. Que foi uma mudança na minha vida. Aliás, Geice, obrigado por você ter me apresentado ela. E agora eu estou passando para mais pessoas aqui. Que legal, que legal. E, Luiz, fala um pouco do seu trabalho. Nós temos 14 minutos ainda. Fala um pouco do seu trabalho aí em São Paulo, para o pessoal conhecer um pouco do seu trabalho. Você faz um trabalho de medita no parque, né? Eu sempre vejo a propaganda lá no A grupo. gente tem várias atividades gratuitas que ajudam as pessoas a tocarem esse exercício, né? Para ajudar a quebrar barreiras. E o Medita no Parque é um deles. Acontece todo terceiro domingo do mês. Acontecia, né? Até tudo isso. E era no Parque do Serete, um evento gratuito. E também a gente tem a comunidade online, né? Que chama Clube Medita, onde a gente se encontra e faz uma vez por mês o Retiro Online, que é uma semana de práticas de 10 a 15 minutos todo dia de manhã. A gente tem palestras para as pessoas que participam do clube, inclusive a Geice, essa minha amiga doutora, fez a última palestra com a gente.
E, e tem os grupos também de Mindfulness há 8 semanas, tanto presenciais como online. Tem os atendimentos individuais, mas é só entrar no nosso site ou entrar. Hoje a gente trabalha bastante o Instagram, né? Tudo que a gente faz está no Instagram. Tem os retiros, tem eventos, né? Retiros urbanos que a gente faz em São Paulo. Então tem muita coisa. Seguindo a gente no Instagram, vocês É podem. Espaço Medita, né? No Instagram? Spaco Medita, né? Não tem o seu cedilho, mas é Spaco Espaço Medita Medita. no Instagram. E aí a gente está fazendo as lives também, né? Segunda, quarta e sexta, às 8 horas da manhã, com o intuito de auxiliar nesse momento. É um bate-papo e uma prática no final. E hoje, domingo, às 21 horas. Nossa, me confundi. Que 21 horas está fazendo. Hoje tem o Zoom, né? A gente tem um encontro onde hoje a gente tem uma intenção de acolher, né, quem está sofrendo mais. Então essa é a ideia, né? Durante a semana a gente faz práticas para fortalecer nós mesmos. E de domingo a intenção é que a gente acesse o coração altruísta de todo mundo que está participando. Então a gente direciona os benefícios da nossa prática às pessoas que estão nesse momento sem condição de ver esse sofrimento. Alguém que está no hospital ou familiar, né? Eu tenho um amigo que o pai dele está no hospital entubado, né? Por causa do corona. Então a gente manda né, essa nossa boa intenção para essas pessoas, acolhendo, abraçando. Então domingo à noite, mas é pela plataforma Zoom. E para participar precisa entrar no nosso grupo de WhatsApp e o link está na bio, lá do Espaço Medita. Bacana. Legal? Muito bacana, Luiz. Queria te agradecer. Foi incrível. Quer deixar uma mensagem final aí para a turma? Nós temos só 10 minutinhos ainda, agora. Passa rápido, né? Final. Porque o Instagram deu 1 hora e posta, não tá nem aí, né? Eu tenho uma mensagem final, sim. Eu venho ouvindo muitas pessoas falarem, né? Com essa chuva de lives, né? Já começou algumas piadas, algumas falas de, meu Deus, não aguento mais as pessoas falando meditação, é uma chuva, um bombardeio dessas falas. E eu falo, que bom que isso está acontecendo. Pelo menos não um bombardeio de coisas ruins. Nós estamos se movimentando. E a gente precisa trabalhar, né, a alegria pelos nossos companheiros, pelos nossos amigos, inclusive, às vezes, o que a gente acha que é concorrente. Então, a gente precisa dar vazão, audiência para isso. Então, se tem aquela pessoa que fala alguma coisa no Instagram e te toca, vai lá, dá audiência para ele. E faça você a sua parte, multiplique, compartilhe, mostre para outras pessoas, ajude essas pessoas que estão disponibilizando o tempo da vida delas para auxiliar outras pessoas. A gente, como comunidade, precisa disso, sabe? Então, a minha mensagem é, o mundo tem muitas pessoas críticas. A gente está precisando de mais pessoas que se auxiliem, que contribuam, que queiram curar uns aos outros. Então a minha mensagem é, vamos nos responsabilizar por isso. Vamos dar audiência para aquilo que a gente quer. Que é isso. Exatamente. Né? Felicidade. Ficar menos e fazer mais, né, Luiz? Fazer, vai, dá audiência. Se vocês gostam das lives da Marcinha, que tem essa intenção, vai todo dia, compartilhe, vai lá, né, mostra, ao invés de levar no seu grupo de WhatsApp, né, piadinha, leva as lives dela, leva o conceito dela. É isso que eu falo, né? Dê força para essas pessoas que dedicam tempo sagrado da vida delas para poder, com intenção, levar boa informação para outras pessoas. Acho que é isso que... Contribuir, né? Luiz, muita gratidão pela sua disponibilidade por estar aqui. Foi incrível, né? Pessoal, eu fiz um curso com o Luiz de 8 semanas, não foi, Luiz? Eu fiz online, que eu não pude ir para São Paulo na época, e foi, assim, maravilhoso. Muito bom. A turma, mesmo eu não estando lá presente, era como se eu estivesse com um grupo. Muito legal, muito legal. Qualquer hora eu vou conhecer pessoalmente. Vai ser uma alegria ter você aqui. Com certeza. Deixa essa onda de corona passar, que eu quero fazer aquele medita no parque também, com a turma. Você podia ir num retiro nosso. Eu vou organizar um retiro assim que passar tudo isso. E você vai ser minha convidada especial. Com certeza. Vou sim, Luiz. Um beijo imenso para você. Muita gratidão, né? Que você tenha muita força aí no seu trabalho. Que seu trabalho crie eco aí por onde você passar, porque é muito lindo mesmo, tá? Tenha força aí para fazer cada vez mais pessoas, né? Felizes, focadas,
se autoconhecendo, né? Porque é isso que a meditação faz, mindfulness faz, é incrível, tá? Muito obrigada mesmo, muita Eu que gratidão. agradeço. Pessoal, Eu muito fico muito obrigada pela feliz. presença. Se alguém quiser deixar alguma pergunta aí para o Luiz, alguma dúvida? Enquanto isso, posso agradecer também? Claro. Agradecer ao pessoal de casa, o pessoal, né, que vai participando, vai mandando as perguntinhas, e aí os oizinhos, os coraçõezinhos. Obrigado, obrigado, Marcinha, pelo convite. Toda vez é um prazer, né? E acho que é isso. Que continuamos juntos e que os nossos trabalhos se complementem e somem para auxiliar cada vez mais a nossa consciência a expandir como um todo. Obrigado. Valeu, Luiz. Gente, um beijo enorme. A gente vai se falando. Qualquer dúvida que tiver, deixa, você pode deixar lá nos comentários do post lá no feed, tá? Deixa lá que depois qualquer coisa a gente responde, tá bom? Tá bom. Porque costuma Beijo. demorar um pouquinho para vir as perguntas. Deixa eu ver. Se por um acaso cair, Homer! né? Olha que o pessoal. Gilmar, o pessoal tá agradecendo, gratidão. É meu tio, Gilmar Visa. Ah, Gilmar, seu tio, é É verdade. meu tio. Que loucura. Também tem a Aí, Claudinha, que é minha Roberto, em São amiga. Paulo, ó, você é minha aluna de Sampa. Ai, Luiz que está aí legal. fazendo um curso massa aí, ó. Bacana. Legal. Então é isso. Obrigado, Valeu. Machinha. Gente, Beijo beijo, pra vocês. beijo. Até breve. Tchau, tchau, Luiz. Tchau.